O final de Tensei teve muita coisa que foi muito bem fechada. A batalha do Rimuru com o Clayman lá naquele Walpurgis foi completamente sinistra, mano. Mas também tiveram algumas outras coisas que ainda estão em aberto para acontecer. Lembra que o Diablo foi enviado para Falmouth logo depois da Guerra do Poder lá, justamente para ele poder dar o golpe de estado e conseguir Falmouth agora pro Yon, né? O Yon que se tornaria o rei sucessor de Falmouth. Então, meu parceiro, é exatamente isso que a gente vai conferir agora nesse momento. O Diablo dominou completamente a nação de Falmouth sozinho, cara, tanto de forma intelectual quanto com poder. Então chega mais e fica comigo até o final pra gente acompanhar tudo isso junto, hein? Vamos lá! Eu sei que tem gente pra caramba que é muito fã de mangá, adora folhear a revistinha, eu mesmo me amarro, tenho alguns guardados aqui em casa que eu sempre tô lendo e acompanhando, cara. Principalmente de Tensei, mano. Eu sei que vocês se amarram em Tensei, eu sei que vocês gostam muito do nosso querido Slime, e tem muita gente, inclusive, que me pergunta, me pede aonde poderia conseguir o mangá pra poder ler, pra comprar até em casa, porque vamos falar sério, né, galera? Nada melhor do que você ter a revista em mãos pra poder ler, cara. A sensação de você tá lendo na sua mão é a melhor de todas e não tem como. Por isso eu separei para vocês aqui, disponibilizei todos os volumes disponíveis de Tensei até o momento, tá? São 10 volumes do nosso querido Slime no mangá. Tá esperando o que, cara? O link tá na descrição, é só você descer aí e clicar lá. E o melhor de tudo pra você é que tem um descontinho ali maroto pra fortalecer e também vai ter frete grátis na primeira compra no site, cara. Então se você nunca comprou, vá lá, garante sua primeira compra no frete grátis e pega a sua coleção de Tensei. Aproveita depois, me manda uma fotinho, marca lá no Instagram pra gente trocar uma ideia sinistra também. Valeu demais, galera, tamo junto sempre, hein? Não esquece, tá aí na descrição. É nóis! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pensa comigo, um dos caras mais bravos de todos os tempos, todo subordinado do Rimuru, é o Diablo. Meu favorito, inclusive, cara. Sem sombra de dúvidas, ele é um dos tops, em questão de força também. Então, quem melhor seria para dominar um império inteiro? Obviamente que ele superou todas as expectativas de todo mundo, e agora não vai ser diferente. O chefão do submundo veio para dominar tudo, mas em nome do Rimuru, é claro. Então mostra pra mim o quanto que você se amarra no Diablo e deixa o likezão nesse vídeo, cara. Fortalece demais pra gente hypar esse filme que tá chegando e essa próxima temporada de Tensei também, mano. Vamos hypar isso tudo junto aqui, cara. Deixa esse like brabo, a gente vai jogar isso lá no alto, hein? Conto com você, vamos junto nessa jornada, hein? Pra começar, galera, uma vez que o Rimuru foi reconhecido como Rei Demônio autêntico, ele começaria a resolver as contas pra poder formar um país dos seus sonhos, que era o que ele queria sempre desde o início desse mundo. Ele queria fazer um país com que ele pudesse viver com todas as raças tranquilamente. Os eventos do Walpurgis finalmente tinham terminado e o Rimuru já tinha voltado para casa, mas os seus comandantes ainda estavam nas suas respectivas missões e foram voltando progressivamente para a cidade, né, vindo para Tempest de volta. Quem causou mais intriga disso tudo era o Diablo. Por quê? Porque a missão dele era conquistar um reino inteiro. Ele queria derrubar a monarquia e o sistema político lá, e sem dúvida essa era uma das tarefas mais difíceis para ser feitas por qualquer um, inclusive as pessoas de alto escalão também. Mas é óbvio que o Diablo não é qualquer um, né? Só que, pô, o cara é mais brabo do que tudo. O que chocava mais o Rimuru é que ele tinha retornado em apenas uma semana, cara. Pô, quem domina um país em uma semana, tá ligado? Não tem como. Então ele tava pensando que seria algo realmente impossível de se acontecer, mesmo para um arquiduque do inferno, um demônio de alto grau que realizava tarefas muito difíceis, cara. Então por um momento o Rimuru considerou até a possibilidade dele ter fracassado, não ter conseguido dominar esse lugar. Só que o próprio Diablo, cara, perfeitamente disse que não tinha com que se preocupar, porque isso tudo, todo o plano que ele estava bolando já estava em andamento, e a destruição de Falmouth só seria questão de tempo após ele plantar certas sementinhas ali no meio da sociedade. Você vai entender o que eu tô querendo dizer com essas sementes aí. Então bora dar um salto no tempo agora, voltar um pouquinho para trás. Uma semana antes do início do confronto com os outros, o Rei Demônio Diablo imediatamente partiu com o grupo do Yun para as terras orientais, onde eles iam para a capital
do país que tentou invadir e destruir Tempest completamente. Uma das suas missões importantes era devolver os prisioneiros de guerra de massacre que ainda estavam vivos, tá? Que era o rei, o arcebispo da igreja e o Majin, o mago mais poderoso das raízes humanas, tá ligado? O Razen. No entanto, a condição desses prisioneiros realmente era algo miserável, era algo completamente diferente do que tu tá esperando. Eles estavam tipo assim, em uma pequena caixa. Ah, mas como dentro de uma pequena caixa? Pois é, teve alguma mutreta aí, cara, que a Xion meio que fez com que eles se quebrassem e se construíssem de novo, e até eles caberem dentro de uma pequena caixa, mano. Pra tu ver, um corpo inteiro caber dentro de uma pequena caixa, ele parecia um bolo de carne. É tipo isso. Pra não ficar muito nojento, dispenso essa parte da história, né? Mas o pior de tudo é que eles ainda estavam vivos, tá? Eles não morreram, mesmo estando naquele estado. Eles estavam cientes de tudo que estava passando ao redor deles. E aí nós entramos diretamente na missão do Diablo, né? Que seria devolver esses companheiros aí, né? Os prisioneiros, no caso, para o lugar de onde eles vieram como material de negociação. Ele ia dar o corpo dos caras para negociar ali. Mas vamos ser sinceros, galera. Honestamente, não valeria a pena fazer isso, porque as condições dos corpos ali não estavam na melhor, né? Na melhor das ideias ali, mano. O cara tava literalmente esmagado dentro de uma caixa. Então, o Diablo pensou, né? O cara tem conhecimento e tudo. E ele usou seu conhecimento infinito de magia demoníaca para quebrar essa habilidade única que a Xion tinha para poder implantar neles algo melhor. Exercendo, então, o máximo do seu controle mágico no final das contas sobre as leis do mundo, ele pôde retornar e reescrever a estrutura humana desses sujeitos, devolvendo a eles o seu estado original de pessoa. Honestamente, não foi uma tarefa muito fácil para ele, e além disso, ele desenvolveu uma forma humana para o Razen e para o arcebispo da igreja, mas não desenvolveu a do rei ainda. O Razen, que era o Majin na sua forma humana, já tinha se curvado ali frente ao Diablo. Aparentemente, quando o Diablo reconstruiu o Razen, né, de todos esses monstros, também meio que limpou o seu trauma, todos os traumas que ele tinha. Então, depois deles voltarem dessa condição desumana, sua mente curou, e um pouco agora eles são capazes de segurar uma conversa, manter uma trocação de ideia ali. Mas a primeira coisa que eles fizeram, principalmente o Majin, foi implorar pela misericórdia do seu rei, cara. O Majin realmente tinha uma devoção profunda pelo governante do seu país e se importava bastante com isso. Não importava o preço que ele ia pagar, mas ele queria que seu governante voltasse à condição original dele também. Pô, galera, nesse momento aí o Diablo, como sempre, não sendo burro, ele deslumbrou uma possibilidade, uma oportunidade de agilizar todas as coisas para que nada passasse despercebido. Graças à forma como Rimuru assassinou os sobreviventes restantes do massacre do exército de Falmouth, quando ele invocou a habilidade única e implacável, dentro dos cadáveres permaneceu um pouco do resto dessa maldição que o Rimuru usou. E mais tarde, esses cadáveres foram usados como tributo para convocar o Diablo. Ou seja, esses mesmos cadáveres tinham as almas que se tornaram parte do poder do Diablo, o que entregou pra gente um derivado do complexo de habilidades implacáveis conhecido como Tentação. E aí o Diablo já começa a ficar um pouco mais forte nesse momento. As habilidades da Tentação permitem a ele um controle em certa medida dos pensamentos e as vontades daqueles que perderam a força de resistir. E dentro das suas mentes e seus corações nasce a ideia ou o desejo de trair ou rebelar-se contra o que tinha usado habilidades neles. O usuário seria então notificado imediatamente e, portanto, seria aberto, dando a possibilidade de apoderar-se da alma de quem pensava em trair. E foi isso que o Diablo fez. Ele estava exercendo essa mesma habilidade nos três presentes ali e fez com que eles se tornassem os seus vassalos. Usando essa habilidade, ele olhou para o Majin, para o Razen, e disse que o preço da restauração do rei não iria ser nada econômico. O Razen então sabia exatamente que ele estava se referindo, que em troca de retornar a humanidade do rei, ele teria que se tornar o seu servo, teria que ser o seu peão no tabuleiro de xadrez. Mas para o Majin ainda era um sacrifício que estava disposto a fazer, valia a pena para ele. A partir desse momento agora, o fim de Falmouth como uma nação estava se aproximando cada vez mais, começando devagar, com planos políticos ainda, né? Porque eles tinham decidido enfrentar quem não deveria ser tocado, cara. Meio que cutucaram a onça com vara curta ali, né? Mexeram com o Tempest, mexeram com o Rimuru, meu irmão. E o Diablo cai pra dentro, sabe como é que é o nosso progenitor aí, né? Depois de ressuscitar eles então, o Razen e o arcebispo se tornaram fantoches do Diablo e ele começou a comentar sobre o plano dele, que seria o que eles fariam nas suas próprias terras. E depois de escutar realmente as poucas dúvidas que eles estavam nos seus corações, acabaram desaparecendo. Eles entenderam tudo o que tinha que entender.
Então, em vez da destruição absoluta e total aniquilação das pessoas, o que eles podiam deslumbrar era um futuro totalmente próspero, onde a coroa e a realeza e os ideais absurdos que estavam enraizados nessa sociedade desapareceriam completamente para dar lugar a um utilitarismo, a igualdade, uma próspera nação dentro do mundo. E assim, uma vez que todos os atores memorizaram o seu papel na peça, o grande show começaria a ser apresentado à humanidade. E eles deram início ao grande plano do diabo. Ele começou usando a magia de teletransporte para enviar o rei na sua forma não humana, dentro da caixa, o Majin e o arcebispo para a capital de Falmouth, mais especificamente para dentro do castelo mesmo. E quando aconteceu uma distorção mágica lá, começou a andar pelos corredores e tudo mais, os guardas correram para ver o que era isso, o que tinha acontecido ali, o que fez provocar o encontro das principais armas da nação. Um dos visitantes que tinham sido escravizados por Raizen tinha atitudes arrogantes sobre ele, exigindo algumas respostas sobre o que está acontecendo, por que diabos eles tinham aparecido naquele lugar do nada. Então uma única palavra foi o suficiente. A atitude dos vassalos mudou completamente depois que o Majin se apresentou. Então o pessoal quis saber de fato o que diabos estava acontecendo com o primeiro exército que já tinha sido enviado, porque eles perderam o contato e a comunicação com eles, e realmente não sabiam o que estava acontecendo nas linhas de frente. Imediatamente o Majin começou a explicar toda a situação, e o Rimuru tinha criado junto com seus companheiros uma batalha que havia desenvolvido entre ambas as facções. Os monstros estavam colocando em um nível incrível de resistência, e embora os soldados estivessem levando vantagem, mesmo numerosas, ainda assim perderam muitos soldados no meio do caminho. Só que o maior medo deles era o Veldora, que foi dito que tinha reaparecido novamente. Isso deixou os soldados em choque, que a igreja tinha afirmado que tinha sido um fechamento eterno e definitivo do Veldora. Só que o problema é que eles não disseram que a semente dos dragões eram eternas. Eles não podem facilmente ser destruídos, Uma vez que um dragão morre, ele apenas seria deslocado para uma outra parte do mundo e eventualmente ressurgiria em um seu nascimento de novo, voltando desde pequeno. O exército então teve a infelicidade de que a semente do dragão estava exatamente naquele campo de batalha, absorvendo todas as almas de todos que caíram em combate. Ressurgiu imediatamente o dragão. E ao acordar, o exército desapareceu, mano. E antes que o dragão ia tirar a vida tanto do arcebispo quanto do rei, o Rimuru interveio para poder salvar eles. E aí conseguiu fazer um acordo com o dragão para poder salvar a floresta toda e tal. Com certeza você já percebeu o que eu tô querendo dizer aqui, cara. Isso era uma história completamente falsa que o Majin estava contando. Era tudo uma mentira, tudo fazia parte do plano do diabo, para poder colocar o Rimuru no topo, ficar parecendo como se ele fosse o verdadeiro herói, antes de entrar em acordo com todos os outros dentro desse game. E agora eles não tinham uma única máquina de guerra para poder começar um contra-ataque contra a nação de monstros. E ainda assim eles tiveram as más notícias de que agora os monstros contavam com seus bens, com o próprio dragão da tempestade, cara. Outra notícia que causou um caos completo foi a condição em que o monarca foi encontrado, o rei, que simplesmente vários soldados especializados em magia de cura começaram a pesquisar. Tinha investigadores mágicos, sacerdotes, aventureiros, todo tipo que sabia um pouco sobre conhecimento mágico, estava ali tentando ajudar e limpar a maldição que estava presa ao imperador. Mas ninguém foi capaz de desenvolver um antídoto para isso e devolver o corpo humano para ele. E agora, sim, aqui entra o arcebispo de cara. Ele acordou e disse para todos que nada estava perdido. Graças à intervenção do campeão Yon, ele meio que contou que o Yon teve uma oportunidade de luta e lutou ao lado do Rimuru para poder salvar do dragão, para impedir o avanço do Dragon Lord. E interceptou nesse conflito para poder chegar a um acordo de paz e a negociação de guerra terminaria completamente. Aparentemente eles conseguiram sucesso e também estavam negociando meio que para devolver ao rei o seu corpo, o estado original. Também comentou que eles não deveriam demorar muito quando eles chegassem lá no castelo, porque eles precisavam fazer o mais rápido possível as medidas que teriam que ser tomadas para o corpo do rei perder essa maldição e voltar a ser humano. Então, quando ele aparecesse dentro das instalações, foram solicitados aos soldados que deixassem eles passarem sem nenhum problema. Olha, o golpe de estado estava completamente vindo à tona, cara. Enquanto eles esperavam o Yon aparecer no palácio, os outros nobres ministros estavam interrogando Raizen para poder obter algumas respostas. Eles queriam saber o que era exatamente que tinha acontecido e também o paradeiro de todos os soldados. Mas mesmo todo mundo insistindo no interrogatório, cara, o Raizen disse que todos eles estavam perdidos em combate. Não se sabia exatamente aonde que eles estavam. E na pior das hipóteses, estava todo mundo morto com seus corpos vaporizados graças à onda de choque de energia gerada
pelo Dragão da Tempestade. Uma das missões desses 3 fantoches do Diablo era implantar a ideia para toda a realeza e a nobreza que a batalha foi inútil e que eles não tinham como continuar liberando o combate, e se decidissem voltar à guerra tentando invadir a cidade de Tempest, eles teriam que lidar com o Dragão da Tempestade, que certamente poderia sair voando de Tempest de um país pro outro e explodir tudo em chamas em um instante, tá ligado? Considerando essa possibilidade, então, ninguém se opôs. Todo mundo quis que a guerra parasse, esperaria simplesmente pela notícia do campeão para poder decidir que ação eles tomariam mais à frente, né? Qual rumo isso tudo se tomaria. 2 dias depois, mais ou menos assim, eles chegaram lá, o Yon e o Diablo, e tiveram uma recepção não tão legal ainda, tá? Principalmente por parte dos nobres, que começaram a falar de uma forma mais agressiva e tal, mas superior a eles, né? Só que o problema seria que se eles começassem a insultar o Rimuru ali, já era. O Diablo ia sair, ia ficar fora de si e ia simplesmente acabar com todo mundo naquela sala. Então o negócio começou a ficar mais pesado, mas certamente alguém teve que intervir. E quem interveio dessa vez para a confusão parar, né, para as coisas não ficarem mais sujas pro lado deles, foi o arcebispo. E tentou dar desculpas aí mencionando que ele era o motivo e a razão pela qual todos ali estavam vivos. Então era melhor para eles o fato deles simplesmente confiarem em Tempest, já que se não fosse pelo Yon, o Veldora estaria destruído tudo ali em Falmouth. E eles ainda estavam sem exército, então tu imagina o estrago que o Veldora ia causar ali, mano. Foi aí que o Diablo deu as caras mais uma vez, justamente retirando a maldição do rei. E aí a galera que estava ali percebeu de fato que ele foi o cara enviado pelo rei demônio Rimuru para poder fazer tudo o que ele tinha que fazer ali, né? Curar e fazer o tratado junto com eles. Então, Diablo, depois de trazer de volta, jogou o plano principal em prática. Ele propôs que o reino deveria minimizar todos os danos causados com Tempest, pagando por isso, e que o rei também deveria reivindicar o seu trono. Ou então, eles se tornariam uma nação subordinada a Tempest, cara. Se nenhuma dessas duas alternativas fosse escolhida, a guerra ia continuar, mano. Então, mano, eles simplesmente foram jogados contra a parede, não tinha saída pra ninguém. Fizeram uma reunião de emergência, já que eles só tinham uma semana que o Diablo deu para decidir isso tudo. Sacou por que ele conseguiu fazer tudo em uma semana? Foi mais ou menos isso. Nessa reunião, muita coisa mudou. Quando todos descobriram sobre o Walpurgis, que quando Rimuru já tinha se tornado de fato o Rei Demônio, Lorde Demônio e tal. Só que tudo ainda estava correndo da melhor forma possível, introduzindo o plano do Diablo do Yon entrar como verdadeiro próximo rei, cara. Um dos nobres começou a se reunir com um grupo grande de mercenários depois disso, mais ou menos uns 30 mil, sacou? 30 mil pessoas, para poder ignorar todos os tratados com Tempest. Ele não queria saber disso, só queria dar um golpe de volta em Tempest, tá ligado? E lá em Falmouth, o rei foi aprisionado e torturado até a morte. Aí o Diablo percebeu que a presença dele tinha desaparecido, já que eles dois tinham uma conexão, né? Porque ele era um vassalo do Diablo. E aí jogaram a culpa em cima do próprio demônio, do próprio Diablo. Meu parceiro, o negócio ficou sério agora. Ele teve que se levantar e finalmente começar a batalha pelo domínio do local. Só que com uma condição imposta pelo Rimuru, de não tirar a vida de pessoas que não teriam nada a ver com o assunto. Ele, aceitando isso, obedeceu e foi lá para Falmouth, que tinha que se preparar com uma força defensiva muito forte, caso acontecesse alguma coisa. E já até tinha feito, tá? Eles tinham 6 caçadores de demônios que já tinham lutado e derrotado demônios fortes. Só que o problema é que o Diablo não era do mesmo nível dos demônios que eles derrotaram. Ele estava acima disso. Além de ser um primordial, ainda por cima ele tinha nome, cara. Os caçadores então atacaram o Diablo com tudo, com a finalidade de destruir o corpo dele justamente para ele voltar a ser uma forma espiritual. Eles sabiam que sem um corpo físico, um demônio não poderia ficar vagando pela terra. Só que tivemos um problema para eles. Nada do que eles fizeram foi capaz de causar um dano no Diablo. Eles apenas tiraram o pó da roupa do Diablo, tá ligado? Nesse momento, para provar a dignidade de uma luta, o Diablo liberou uma aura totalmente obscura. Fez inclusive todos praticamente caírem de joelho perante a ele. Sem falar que ele ainda deu a opção de ninguém entrar em combate direto, tá? Quem quisesse sair e não lutar contra ele, podia sair e ficar vivo de boa. Isso até fez com que a grande maioria saísse do campo, né? Os caras ficaram felizes pra caramba de não precisar lutar contra um dos demônios mais poderosos que existem. Mas os paladinos da igreja permaneceram nessa batalha. E quando atacaram diretamente o Diablo, ainda assim não adiantou de nada, cara. Nenhuma gota de suor caiu do Diablo. Ele derrotou todo mundo de uma forma fácil, rápida e suave. Inclusive o segundo paladino mais forte da igreja, que estava apenas embaixo da Hinata Sakaguchi.
Nesse momento, galera, os clérigos usaram uma magia de nível universal para poder acabar com todas as testemunhas que estavam ali, todos que estavam olhando essa luta. E aí o Diablo foi lá e defendeu todo mundo do ataque com apenas as mãos, cara. O único que ele disse que iria matar seria o novo rei, que já tinha sido escolhido e tal. E tava meio que vivendo demais, né? Só que aí o rei começou a implorar pela sua vida, ordenando que faria qualquer coisa pelo Diablo, incluindo dar a ele a própria coroa ou dar para quem ele quisesse. Ouvindo essa oferta tentadora, obviamente que o Diablo aceitou. E nesse sinal que eles estavam ali, né, naquela situação, ninguém poderia mentir, né? E assim então foi como o Diablo conseguiu que o rei desse a coroa para o Yon para se tornar o novo rei de Falmouth, que agora estava diretamente ligado com Tempest. Ou seja, o Diablo dominou o reino inteiro para dar de presente pro Rimuru. Pra mim vai ser o melhor arco da história se for bem adaptado em filme, mas eu quero saber de você, cara. Tá curtindo Tensei? Tá curtindo esse arco? Tá louco pra ver o Diablo estragando Falmouth inteira de forma tanto estratégica mentalmente quanto estratégica de força, né, mano? O cara simplesmente é um magnífico, um demônio brabo e, pra mim, o mais forte subordinado do Rimuru. Pra mim, hein? Pra mim. Cada um tem a sua opinião. Lembrem disso. Mas comenta aí embaixo pra gente saber. Eu quero muito trocar uma ideia com vocês sobre isso, cara. Tô me amarrando em falar mais histórias sobre isso. Não esquece, se inscreve também no canal e ativa esse sininho, porque só assim você fica por dentro de receber também todas as notificações na sua tela e acompanhar muito mais vídeos de Tensei que estão pra sair, hein? Tô prometendo pra vocês, e vocês sabem que promessa é dívida, eu tô aqui, ó, cumprindo com a promessa, trazendo muito mais vídeo pra vocês. Então chega junto, vamos fazer parte dessa comunidade top aqui do canal, cara. Você vai receber todas as notificações e vai ficar por dentro de tudo na frente dos seus amigos. Valeu demais por isso, galera, tamo junto sempre e um grande abraço pra vocês. Até mais. Fui!